Muito obrigada, deputada Carla Machado, obrigada ao nosso decano, excelentíssimo deputado Luiz Paulo, que gentilmente cedeu aqui a vez para eu correr para dar mamar a Rubi. Bom, chegar no dia de hoje é reconhecer que hoje, de fato, é um grande dia. Afinal de contas, o STF tornou réus Bolsonaro e 7 pupilos amestrados que atentaram contra a democracia brasileira, por formação de grupo criminoso, por atentado contra a democracia. Então, sem dúvida nenhuma, o dia de hoje é um dia para que a gente reconheça que a nossa democracia ela pode e deve se refazer diante de uma situação absurda, que foi tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. E sabendo que a gente não só pode reconhecer o papel fundamental das instituições brasileiras, do Estado democrático brasileiro, mas, acima de tudo, reconhecermos que não pode ter anistia. A anistia é, sem dúvida nenhuma, uma tentativa de passar pano, de passar a mão na cabeça daqueles que atentaram contra a democracia. E, uma vez que pedem a anistia, já estão assumindo a sua culpa enquanto criminosos que são. Então, eu não tenho dúvida, senhora presidenta, que o dia de hoje é um grande dia que marca a história da democracia brasileira e que, portanto, devemos seguir em frente na luta pelo Estado democrático de direito e sem anistia. Bolsonaro e seus pupilos amestrados na cadeia. Senhora presidente, outro tema que venho trazer a essa casa é que hoje também, no STF, está em debate a ADPF 635, a ADPF das favelas. A ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF 635 foi ajuizada, senhora presidenta, em 2019, com o propósito de que fossem reconhecidas e sanadas as graves lesões de preceitos constitucionais decorrentes de uma política pública de segurança sangrenta, que enxuga gelo e que todos os dias transforma as favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro numa praça de guerra, numa guerra inventada pelo governador Cláudio Castro e que nós já sabemos que jorra sangue e não adianta nada. Afinal de contas, os grandes traficantes, na favela não existe refino de drogas, na favela não existe fábrica de armas. E a gente viu um grande traficante de armas sendo preso no Alphaville, aquele condomínio de ricos, de pessoas extremamente ricas, na Barra da Tijuca. Então, a polícia também sabe onde que vão prender os grandes criminosos, os grandes traficantes de armas. Não vai ser na favela. A gente viu com a apreensão aí do ex-policial no Alphaville, nesse lugar onde muitas pessoas ricas do estado do Rio de Janeiro, que estão nas colunas sociais, vivem. E lá a polícia não entrou atirando, e lá a polícia não entrou invadindo a casa de ninguém. Pelo contrário, chegou com mandado de prisão e apreendeu ali o ex-policial criminoso traficante de armas. Então, é assim que se faz política pública de segurança, e não tentando colocar sobre a favela e a periferia toda a culpa de uma sociedade onde a lógica de guerra está pautada contra aqueles que são pobres, contra aqueles que são negros e que vivem dentro das favelas e periferias. E aí, senhora presidenta, vimos o governador Cláudio Castro, assim como o prefeito dessa cidade, Eduardo Paes, falando que a DPF das favelas impediu que operações policiais ocorressem. Isso é uma grande mentira, isso é uma inverdade. Só para a senhora ter uma ideia, senhora presidenta, a gente teve aqui, já no decorrer da ADPF, várias operações policiais. Inclusive, é importante dizer que, no meado de 2020, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido da ADPF e foi referendado num plenário em agosto desse mesmo ano, que estabeleceu apenas protocolos mínimos constitucionais para que as operações policiais ocorram dentro da legalidade. A gente não pode achar natural que uma instituição
do Estado Democrático brasileiro, como a polícia seja violadora da nossa Constituição brasileira. Então, a DPF das Favelas faz nada mais e nada menos que garantir a transparência dessas operações. O afastamento, inclusive, o uso de câmeras corporais, que é algo que o STF já tinha ajuizado e colocado em diferentes estados do Brasil. Além disso, senhora presidenta, a DPF garante perícia independente, algo que é fundamental diante das ações policiais, porque hoje acabou uma operação policial, você não tem perícia no local, no território. Quando há pessoas atingidas, aquela pessoa, aquele corpo, enfim, quando essa pessoa é assassinada, não tem perícia no local, ou seja, remove-se o corpo, remove-se toda aquilo que poderia dizer de onde que partiu a bala, que poderia demonstrar com clareza e transparência se essa ação policial é válida nos termos constitucionais ou não. E a DPF também traz um comitê de acompanhamento e propõe esse acompanhamento continuado pelo Ministério Público. O que o Ministério Público tem a ver com isso? O Ministério Público, constitucionalmente, tem a obrigação de exercer o controle externo da atividade policial. Ou seja, o que a DPF das Favelas faz é exatamente dizer que a Constituição brasileira precisa ser respeitada. Então, eu quero saber aqui, quem é contra o uso de câmeras corporais? Quem é contra a perícia? Quem é contra que tenha ambulância em cada ação policial para que as pessoas que, porventura, forem feridas, sejam elas moradores, sejam elas suspeitos, sejam elas policiais, possam ser atendidos com a maior rapidez possível? Quem é contra isso? Quem é contra isso é quem declara guerra à pobreza, aos pretos e aos pobres dentro das favelas e periferias. Então, senhora presidenta, hoje a gente precisa lembrar que a DPF 635 salvou vidas no estado do Rio de Janeiro. Só para que a senhora ter noção, em 2020, a gente teve, em 2019, quando o ano da proposição da DPF 635, as polícias do estado mataram em confronto 1.814 pessoas. Quando a gente tem e chega em 2023, as intervenções policiais resultaram em 871 mortes. Isso representa, senhora presidenta, que a partir da DPF 635, houve queda em 52% da letalidade policial. Isso significa que menos 1.000 pessoas foram assassinadas em ações policiais. Ou seja, a DPF das Favelas salvou vidas. E isso é importante que seja dito. Afinal de contas, a gente não tem pena de morte no Brasil. E as polícias do estado do Rio de Janeiro não podem ter licença para matar e passar por cima, rasgar a Constituição brasileira. E é disso que se trata, senhora presidenta. E a gente está tendo hoje outro dado que é importante, que mesmo em plena vigência das orientações do STF com relação à DPF 635, o governo estadual disse que a DPF estaria impedindo que ações policiais ocorressem. E aqui vai um dado, senhora presidenta. Entre 2022 e 2024, foram realizadas 5.833 operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a redução ou a inviabilidade de operações policiais, na verdade, quando o governador diz que inviabilizou, é uma grande mentira. De novo, esses são dados do próprio ISP, do Instituto de Segurança Pública, do governo do estado. Então, o governador tem que brigar com os dados apresentados pelo próprio governo. Por outro lado, segundo o estudo realizado pelo Fórum de Segurança Pública, com dados levantados entre 2019 e 2023, demonstrou que ocorreu queda em ocorrências de homicídio, como já apontei aqui, pelo menos 1.000 vidas foram salvas, de assassinatos de policiais também, houve queda de crimes
patrimoniais dos roubos de cargas e de transeuntes, e também teria aumentado a apreensão e registro de apreensão de drogas. Ou seja, a DPF demonstrou a sua capacidade de apresentar uma outra possibilidade de política de segurança pública que não seja essa de jogar corpos pretos no chão dentro da favela e da periferia. Deputada, conclua, por favor. Pois não, senhora presidenta. Então, é razoável que a gente olhe para a DPF das favelas e diga que ela é uma expressão de civilidade, ela é uma expressão de democracia, ao contrário do que o governador, que vive que nem cão e gato com o Eduardo Paes, prefeito da cidade, mas eles concordam numa coisa, que é exatamente que a DPF dificultou as ações policiais, quando, na verdade, a DPF salvou vidas. Quando, na verdade, a DPF das favelas ensinou o que é a Constituição brasileira para o governador do Estado e também para o prefeito Eduardo Paes. Então, sigamos aqui. Para aqueles que dizem que a DPF impediu operações policiais, leiam o boletim Direito à Segurança Pública na Maré, uma edição especial sobre a DPF 635. Esses dados são de 2024, onde demonstram, por exemplo, só na favela da Maré, que disseram que foi impedido de ter operações policiais. No ano passado, teve uma operação policial a cada 8 dias. Ou seja, senhora presidenta, é quase uma operação policial por semana. E quando você vai fechar esse ciclo, foram pelo menos 37 dias sem aulas nas escolas da Maré, com postos de saúde fechados. E o que isso representa num final de ciclo, por exemplo, de um jovem estudante que tem ali, para fechar seu ciclo letivo, pelo menos 12 anos. Nesses 12 anos, se ele perdeu 37 dias a cada ano de aula, esse jovem, no final do ciclo de 12 anos, ele perdeu 1 ano de aula. É isso que representa as operações policiais cotidianas da favela. A impossibilidade de pessoas da favela, como a favela da Maré, mas qualquer outra favela do estado do Rio de Janeiro, de ser reconhecido o seu direito a estudar, a trabalhar, de ser reconhecido a sua dignidade humana. Então, quem acha que a DPF impediu, na verdade, a DPF trouxe civilidade e salvou vidas no estado do Rio de Janeiro. Então, vida longa ao STF e o seu trabalho intransigente na defesa da Constituição brasileira. Muito obrigada, senhora presidenta.